Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Daremos sequência, então, à programação do nosso 7º CEBIM, Seminário BIM. Convidamos agora doutora Isabela Smith. Por favor, Isabela. CEO da Smith Associados Advocacia Integrativa, sócia na empresa CAC BIM, jurídico CEBIM, professora na pós-graduação Gestão em BIM pela FESP São Paulo, 12 anos de experiência em Direito Contratual e Estruturação de Negócios, MBA de Vendas e Marketing da Unibita, LLM em Direito Corporativo e BIMEC, pós-graduação em Direito da empresa PUC-MG, graduação em Direito PUC-MG. Convidamos também Ellen Moura. Engenheira Civil FMG, experiência em projetos estruturais de edificações, chefiou o setor de projetos da campanha urbanizadora e de habitação de Belo Horizonte, Urbel PBH 2012 a 2023. Atualmente exerce a função de coordenadora da Unidade de Coordenação e Acompanhamento do Projeto Estratégico de Implementação do BIM na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Bem-vinda. Convidamos também Josélia Almeida. Josélia, engenheira civil, mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela UFMG, atual servidora do CINFRA-MG, engenheira civil setorista responsável pelo acompanhamento dos projetos e da obra da área de infraestrutura, membro do Comitê Gestor da Estratégia de Implementação do BIM no Estado de Minas Gerais e da Câmara Temática BIM do Consórcio de Integração dos Estados do Sul e do Sudeste, COSUD. Convidamos também para esse painel Vitor Calixto Cury. Vitor, engenheiro civil, coordenador-geral do Grupo de Trabalho do BIM-DR-MG, representante titular do DR no Comitê Gestor da Estratégia de BIM em Minas Gerais, representante titular de Minas Gerais na Câmara Temática da Estratégia BIM-COSUD, pós-graduado em Geometria e Terraplenagem Rodoviária, Engenharia de Segurança do Trabalho, Gestão de Projetos em Engenharia e, vamos chamar também agora, bem-vindo, Marcos Romano. Marcos é graduado em 76 no curso de Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências Tecnológicas da PUC Campinas. Servidor público municipal concursado, efetivo em 88. Engenheiro da Secretaria Municipal de Habitação, Departamento de Projetos da Prefeitura Municipal de São Paulo. Especialista em desenvolvimento urbano com expertise na interface com terceiros para habitação de interesse social e membro do Comitê BIM-SEAB. Representante da BIM Information Modeling, MBA Executivo para Engenheiros pelo Instituto Mauá de Tecnologia. MBA também em Gestão de Projetos pelo Instituto Mauá, pós-graduado em Gestão Pública pelo Instituto Nacional, pós-graduação e estudioso da Metodologia BIM, membro do GT BIM CREA São Paulo, membro do BIM Building Smart Brasil, representando a Prefeitura Municipal de São Paulo, e, é claro, todos eles vão falar agora sobre o movimento BIM no Brasil. E para moderar, para conduzir os trabalhos, eu convido mais uma vez a Carla, presidente do CEBIM. Por favor, Carla. Doutora Isabela, por gentileza, pode pegar aquele microfone amarelo que já está preparado para você. Pois bem, pessoal, estou aqui com a tarefa difícil de falar um pouco sobre direito para engenheiros e arquitetos, gestores públicos, depois do almoço, mas tá ruim? Melhorou? Aqui como já foi apresentado, eu vou pular essa parte. Para não ficar muito maçante, eu queria trazer só alguns pontos de atenção, até porque a gente vem tratando essa questão legislativa, né, dos outros eventos. Inicialmente, é muito importante destacar como que aconteceu o início da implantação do BIM aqui no Brasil. O direito ele tem duas formas de atuar, basicamente. Uma delas é quando ele regula situações já existentes, e a outra é quando ele legisla para fomentar e obrigar determinada prática ou situação. No caso da estratégia BIM,
ela foi o que se chama estratégia top-down, de cima para baixo, ela foi impositiva e foi o caso de uma legislação para fomentar uma utilização. Essa estratégia foi feita já por governos anteriores e ela tem sido ratificada, né, pela gestão atual. Foi uma estratégia também utilizada no Reino Unido com muito sucesso. É um dos países que a gente tem uma maior plenitude já da metodologia. Então, simplificando aí a parte legislativa, nós temos hoje em vigor o Decreto 10.306 de 2020, que ele trouxe as fases de implantação aí bem cronometradas. A primeira fase começou em 2021, ela trazia o desenvolvimento dos projetos de arquitetura e engenharia já em BIM. E aqui trata-se de projetos que utilizavam de verba federal, né? A segunda fase, que é a que estamos agora, começou em janeiro desse ano. Ela já traz a execução direta ou indireta de projetos em BIM. E a terceira e última fase começa em 2028, se Deus quiser. E aí já teremos o BIM pleno, né? Utilizado também para o gerenciamento e manutenção de ativo. Esse ano nós tivemos o decreto 1188, que eu aceito. Minha voz está brigada. Esse ano, em janeiro, a gestão do governo Lula fez mais um decreto 1188. E o que é importante dele? Foi a gestão do Lula ratificando os decretos anteriores, reafirmando os objetivos da estratégia BIM e pontos muito importantes que eu gostaria de destacar, que são objetivos da estratégia BIM-BR, o apoio às administrações públicas estaduais, distritais e municipais para a adoção do BIM, a criação de condições favoráveis para o investimento público e privado em BIM e o estímulo à captação e à formação profissional em BIM. O que isso significa? O governo federal deve, e muito provavelmente nós vamos começar a ver programas nesse sentido, amém também, de fomento à implantação e o desenvolvimento do BIM. Aqui também, esse mesmo decreto fala do comitê gestor. E por que eu quis reproduzir esse artigo? Para demonstrar a importância e o envolvimento de vários ministérios, né, e da Casa Civil também, no fomento e desenvolvimento do BIM. Outro ponto importante do cronograma de implantação é a nova lei de licitações, que foi feita em 2021 e entrou em vigor já nesse ano. E o que veio de mudança nessa lei que nos interessa aqui agora? Houve uma mudança de mentalidade, de fato, na contratação pública. Tem uma ênfase maior na fase de projetos, ela tem um certo incentivo à inovação. E no artigo 19, parágrafo 3º, que todo mundo já conhece aí, fala especificamente do BIM e traz o preferencialmente. O tão polêmico preferencialmente. O que isso significa? Que para as obras em BIM, preferencialmente o BIM tem que ser utilizado. E isso é uma opção não. Se você não utilizar, você pode justificar, e tem-se dito que essa justificativa é apenas uma única vez. Ou seja, o BIM veio para ficar, como já foi dito aí das outras vezes. Outro ponto muito importante no que tange a legislação e normas, né, é a BNT ISO 19650. Que ela traz os parâmetros técnicos, né, de utilização do BIM. E o que é muito importante nela que eu quis frisar aqui? É que estabelece que o contratante, cabe a ele explicar os objetivos da edificação e o que ele deseja com aquela contratação. Então, isso aqui é um ponto importantíssimo, tanto para o setor público quanto privado. É muito importante você saber qual que é o seu objetivo com aquela contratação. E aí, pontos que eu destaco em termos de contratação BIM é a documentação específica, o trabalho colaborativo e a participação interdisciplinar. E aí, quando você fala em BIM, como já foi dito anteriormente nessa manhã, estamos tratando de pessoas,
políticas, né, processos e ferramentas. Ou seja, o BIM, a utilização plena do BIM, ela vai envolver uma mudança de mentalidade, vai envolver trabalho e vai envolver um processo de implantação mesmo, que vem com ele um diagnóstico. E aí, gente, aqui vale tanto para público como para privado, tá? Dadas as devidas proporções, vale para ambos. Diagnóstico, nivelamento de informações, a criação do grupo de trabalho, que é um ponto aí bem interessante, que aí você faz a implantação de dentro para fora, com os participantes daquela equipe, aprendendo e criando o modus operandi BIM daquela organização. Treinamentos, escolha do aparato técnico, quais serão os softwares mais adequados, o que serve para aquela organização ou não. A criação da documentação, que aí temos o mandato BIM. O próprio decreto 10.306 é um mandato BIM, que estabelece objetivos, o cronograma de implantação, como aquela organização vai atuar no BIM. O protocolo BIM, que fala muito dos processos internos, e o plano de execução BIM, que ele é utilizado para cada projeto, né? É muito importante também que seja feita a execução de um projeto piloto e o acompanhamento e a modelagem dessas boas práticas, né? Que não é algo pronto, ele vai se construindo ao longo do tempo. Bom, vou passar a palavra aí para o Marcos, para a gente não delongar muito. Acho que ela não conhece. Não conhece. Alô, alô. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, obrigado pela receptividade aqui nessa cidade BH. Carla, obrigado. Os primeiros slides eu vou passar rapidinho, porque além de serem institucionais, muita coisa já foi dito. Então, para não ficar repetitivo, e como a apresentação vai ficar à disposição, depois, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu estou à disposição. Então, já foi dito, né? Eu sou da Prefeitura de São Paulo, já entregaram a minha idade, né? Disseram aí que eu me formei em 76, né? E este mês de julho eu completei 50 anos de engenharia. Isso não é para qualquer um, né? É só para os velhinhos, né? O Vitor fica babando que ele vai chegar lá, mas eu não sei se eu vou ver. Mas onde eu estiver, eu vou estar vendo. E uma das coisas muito importantes é que o meu primeiro estágio em julho de 1974 foi fazendo quantitativos e precificando um projeto de arquitetura. Só que a gente pegava aquelas pranchas enormes, né, de 2 metros, que na época eram heliográficas, né, hoje são plotadas, né, e a gente ia contando, né, quantas janelas, quantas portas, o tamanho das janelas, preenchendo uma planilha, né, manuscritamente, e depois passava para o orçamento com os preços unitários. Isso hoje é feito de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil. É importante dizer que ela é mais rápida e mais ágil, mas como foi dito hoje de manhã, tem que ter a informação. Não basta ter o software, não basta ter o aplicativo. Se você não tiver informação, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, tudo isso já foi dito, os decretos, a legislação, e isso é uma coisa muito importante que eu gostaria de frisar para vocês. Diz a lenda que na Secretaria de Habitação de São Paulo, o BIM começou a ser falado em 2011. Como eu não estava na Secretaria de Habitação, eu acredito na lenda. O Ricardo acho que já estava em 2011 na habitação ou não? O Ricardo não é tão velho quanto eu, mas ele já está na prefeitura há algum tempo. Então ele foi em 2015. Então, a partir de 2019, nós começamos a implantar o BIM na Secretaria de Habitação.
Então nós tivemos todos esses passos, a gente fez as primeiras licitações, a gente tem esses cadernos que são muito bem feitos e hoje eles já estão na segunda edição, tanto o caderno de modelagem quanto o caderno de projetos, e a gente vai ver num dos slides as adaptações que estão sendo feitas e já está requerendo uma terceira revisão, uma terceira edição. Só que, para quem trabalha com isso, sabe que isso não é fácil, revisão de um caderno, montagem de um caderno, requer uma série de conhecimentos, uma série de pessoas para poder ter um trabalho significativo. Nós contratamos, de 2019 para cá, 14 projetos de habitação de interesse social com a metodologia BIM. Não é pouco. Uma coisa que a gente constatou e que agora está evoluindo, o tempo de elaboração dos projetos não avançou como a gente gostaria, por várias razões. Uma delas é porque nós estamos aprendendo junto. Os projetistas renomados, com expertise em projeto, mas com a metodologia BIM, muitos ainda estão começando, como muitos de nós, começando a usar a metodologia independente de quando se falou pela primeira vez. Hoje, nós temos um projeto que já foi entregue, que já está na fase de aceitação pelos técnicos da Secretaria, e é esse projeto que vai ter a primeira licitação de obra com a metodologia BIM. O que está se discutindo na elaboração do edital? O que é fazer uma obra com a metodologia BIM? Então, a gente ouviu falar de manhã de obras de mineração, de obras de rodovias. A habitação de interesse social, embora seja arquitetura e projetos complementares, outras disciplinas, é uma especialidade. Nós temos envolvidos os nossos clientes, que são as pessoas que vão morar nessas habitações. E uma das coisas que eu falo com muito orgulho, eu sou engenheiro, no departamento nós temos 2 engenheiros e temos 18 arquitetos. Os arquitetos fazem os projetos independente de quem vai usar. Não é porque quem vai usar é uma família de baixa renda que morava numa favela, que morava numa área de risco, que os projetos são feitos de qualquer jeito. Os projetos, o nosso escritório é um landscape que todo mundo trabalha junto, eu ouço discussões de projeto que às vezes eu paro para pensar, mas precisa isso? E precisa, porque as pessoas que vão habitar são pessoas. São seres humanos que merecem conforto térmico, conforto acústico, iluminação natural externa, enfim. Então os projetos são muito feitos, são muito elaborados pensando no usuário. A diferença é que no privado, quem está contratando você é uma pessoa que às vezes pode pagar mais, faz um projeto maior. O que eu digo de comparação é assim, os nossos projetos, que são em média 50 metros quadrados, é a mesma coisa que um projeto de 500 metros quadrados. A diferença é que no projeto de 500 metros quadrados você pode ter 4 suítes de 80 metros cada uma. Nós temos 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço com 50 metros quadrados. Então, esse primeiro projeto que já foi entregue, está em fase de análise para aceitação, vai ser o primeiro projeto que a gente vai contratar com obra. E a grande discussão, como eu falei, o que é uma obra contratada em BIM. Isto que nós apresentamos foi uma proposta muito bem sucedida, porque uma das discussões que ainda não tem solução, embora tenham uma série de ações já feitas, é como pagar os projetos em BIM. Eu já ouvi arquitetos dizendo, mas eu para fazer o projeto em BIM eu preciso comprar um software que custa R$10.000. Tudo bem. Pode custar 10, 8, 12, quanto você quiser. Só que você não vai usar esse software apenas para um projeto. Você não pode tirar do preço do seu projeto o software que você comprou e que vai usar no mínimo o ano inteiro antes de fazer o submit para a nova versão. Então, essa discussão está sendo muito discutida, está sendo muito, muito debatida, como cobrar projetos.
esta foi uma sacada muito, muito legal, porque assim, a gente dividiu em pacotes. Nos cadernos, tanto de modelagem quanto de projetos, está escrito o que é o pacote 1. O que você precisa me entregar para eu aceitar e pagar o pacote 1? Então está descrito. Se é o projeto preliminar, o que é o projeto básico, nós fazemos lá o estudo de massa, né, para saber quantas unidades vão caber dentro daquele terreno. Os nossos terrenos são terrenos, às vezes, muito íngremes, que a gente tem que ter um estudo bastante detalhado. Nós temos o maior coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação. Então, nesses pacotes estão definidos quais são os entregáveis. E aí, evidentemente, que para chegar num valor, fez-se a seguinte questão: quanto tempo você gasta para fazer uma prancha de projeto com aqueles detalhes que você precisa? Então, não dá para fugir do tempo de fazer a prancha, do custo técnico da hora, para a gente chegar num pacote. Mas a gente não tem entregáveis como pranchas. As pranchas fazem parte dos pacotes, mas não é em cima de pranchas que a gente está fazendo o pagamento. Esses pacotes 4A, 4B, 3C, é o que eu falei, já está direcionando para uma revisão da terceira edição dos cadernos que a gente fez. Porque a gente vai aprendendo junto com os projetistas, a gente vai aprendendo junto com as outras disciplinas, e a gente, provavelmente, o ano que vem, a gente vai ter uma outra edição do pacote. Esse fluxo de desenvolvimento que a gente tem, ele mostra a complexidade daquilo que a gente está fazendo. A gente tem o I do BIM, a informação. Toda a informação precisa estar no projeto, no modelo. Nós temos a interoperabilidade de todos os softwares que existem. Uma outra sacada muito legal foi, um dos nossos entregáveis é o projeto em IFC, independente do software que o escritório usa. Por quê? Por que a gente vai pedir que o projeto seja feito em ArchiCAD? Aí o projetista que faz em Revit, ele vai entrar com uma ação dizendo que ele está sendo preterido. Então, qual é a realidade? Qualquer que seja o projeto, hoje de manhã acho que a Carla falou do número de software que existe, tem gente que fala de 300, 350, não importa, né? No mundo tem softwares às centenas. Independente do software que o projetista faz o projeto, em cima do nosso plano de massas, ele entrega em FC. Isso chama-se interoperabilidade. E aquilo que é uma coisa que eu não estou vendo muita gente aqui de cabelo branco, o único de cabelo branco que tinha aqui, ele levantou, ele acho que sabia que eu ia falar dele, ele saiu. O que a gente está fazendo hoje? Uma coisa que a gente sempre fez. Engenharia e arquitetura... ele voltou. Eu falei de você agora, Ronaldo, mas você não ouviu. Ouve na gravação depois. Pode ficar aí. O que a gente sempre fez? Compatibilização de projetos. Há muitos anos, a gente reunia numa mesa de reunião de 5, 6 metros de comprimento com todos os projetistas para fazer a compatibilização dos projetos. Isso deixou de ser feito em função da rapidez. O cliente quer um projeto em uma semana. Quem daqui já não ouviu isso? Você vai demorar um mês para entregar o projeto na minha casa? Mas o meu pedreiro faz a casa em 45 dias. Como é que você vai gastar um mês para fazer um projeto? Então, o que a gente fazia de compatibilização de projetos deixou de se fazer. Agora percebemos que é indispensável, que é importante, que precisa fazer. Então, hoje, as disciplinas que a gente pode tratar em home office, cada um numa cidade, num país, num estado, a gente consegue fazer essa compatibilização com os novos softwares, com os novos aplicativos. Então, o resumo que eu digo é o seguinte: a gente está fazendo melhor aquilo que a gente já fazia bem feito, com o uso dos novos softwares, das novas disciplinas, dos novos aplicativos e das novas metodologias. Isso é muito importante. Requisitos que a gente tem para que sejam feitos os nossos projetos. Nós fazemos unidades habitacionais,
a extração dos quantitativos é fundamental para a precificação. Nós precisamos de obras que não precise parar porque faltou um quantitativo. Nós precisamos de obras que não precise parar porque faltou uma informação. E esses marcos de validação que a gente está fazendo nos pacotes, eles têm justamente a forma de dizer: quando é que você entrega uma prancha que eu preciso arquivar? Quando é que você entrega os projetos aprovados nas concessionárias? Nós temos também uma planilha de classificação de elementos e nós temos essa troca de informação entre todas as disciplinas. Esta planilha que a gente usa, ela tem as nossas classificações, a classificação dos nossos elementos, e está tudo especificado. Estamos conversando agora no almoço, e de manhã também foi dito isso. O orçamentista precisa estar na primeira reunião, porque ele precisa saber o que os arquitetos estão discutindo, estão propondo, o que as disciplinas estão propondo em cima daquela arquitetura, daquele projeto, e o que precisa estar na planilha de quantidades para que haja a planilha de precificação em cima da quantidade que é em cima do projeto. O que nós estamos fazendo hoje na Secretaria de Habitação? Estamos ampliando o conhecimento de todos os técnicos, e eu estou falando do Departamento de Projetos da Secretaria de Habitação. Nós estamos fazendo uma coisa muito interessante, que é o test drive dos softwares. Nós fizemos 2 acordos com 2 fabricantes de softwares para que a gente conheça o software para saber se um dia a gente for comprar outro, que não seja aquele que a gente está usando, qual é a vantagem, qual é a especificação desses novos softwares. Então, nós temos software usado por nós, os projetistas usam o software que melhor lhe atende, e nós estamos fazendo alguns testes para verificar quais são os softwares que estão no mercado. Lógico que não vamos fazer nem 10% do que eles existem por aí. Os próximos passos, nós evoluindo dentro do departamento de projeto, nós começamos a falar de BIM atropelando um pouco as coisas. Hoje o nosso comitê BIM não diz assim, vamos fazer, porque nós já fizemos. Então nós temos lições aprendidas. O que fizemos? Foi bom? Foi ruim? O que precisa mudar? E a gente está sempre com a tendência de mudar para aquilo que é melhor. A divulgação na secretaria, nós temos outros departamentos que ainda não estão usando a metodologia BIM, a gente quer divulgar. Nós temos a companhia habitacional, que é a comercializadora das unidades que a gente produz. Nós estamos iniciando o tratamento dos processos e os treinamentos com os técnicos para que eles também usem a metodologia BIM. E tem uma tarefa que eu acho que aqui na prefeitura deve ser igual, se não for, você ensina como é diferente, que é a criação do Comitê BIM PMSP. Porque em São Paulo, a Secretaria de Infraestrutura Urbana está usando metodologia BIM. Nós estamos usando. As outras secretarias ainda não estão usando. Qual é a nossa intenção? Que todo mundo use alguma coisa comum. Não precisa inventar a roda. Quem já sofreu uma dor, qual foi o remédio? Mas isso é um trabalho que a gente está fazendo, já tivemos reuniões em 3 secretarias. E uma outra coisa que eu acho que a Adriana falou de manhã, eu ouvi de uma pessoa que eu jamais imaginei que ouviria. É uma funcionária da prefeitura, há muitos anos na prefeitura, e disse assim para mim, se o BIM fosse bom, os projetos não seriam tão ruins. E eu tive a felicidade de responder para ela, com toda a educação, nem sempre eu tenho, mas naquele momento eu tive, e disse, BIM não faz projeto. Quem faz projeto é o projetista. Quem recebe o projeto é o técnico. Se o projeto não está bom, não tem nada a ver com o BIM. Tem que ver com quem fez e com quem recebeu. Mas, infelizmente,
eu ouvi isso. Graças a Deus, não sou surdo. Ok? Então, é um pouco do que a gente está fazendo lá na secretaria e estou à disposição aí se alguém tiver qualquer esclarecimento. Obrigado. Para quem que é? Para você? É você? Ah, desculpa. Já começa a sacanagem, né? Falar depois de você. Tá bom, então eu não falo. Começa você antes. Gente, boa tarde. Eu vim aqui representando a prefeitura hoje. É um prazer estar aqui. Vou falar que eu não fiz curso de apresentação, então para mim é um pouco difícil ainda. Me desculpem se eu falar nome de norma errado, qualquer coisa, pelo amor de Deus, me perdoem. Mas eu comecei minha vida como projetista. Eu trabalhava com projeto estrutural, já trabalhei com essas coisas que esse pessoal falou, né? Já raspei desenho como estagiária, raspei desenho nanquim e furei o projeto. Então, são coisas que eu vivi. Eu já tive que conseguir enxergar um 3D dentro da minha cabeça, e que era um grande desafio, e que, de repente, aquilo nada como treinamento, né? Você vai fazendo e aquilo vai, né, no seu dia a dia, o tanto que você vai amadurecendo no dia a dia. Então, eu lembro como estagiária que fazia um cálculo, levava para o meu chefe e ele falava, isso está errado. Eu falava, putz grila, como que ele sabe que eu errei aqui? E aí, depois de alguns anos, eu estava lá com meus estagiários, olha, isso aqui está errado. Então, é assim, uma das coisas que eu mais gostei de ouvir aqui hoje, desde a hora que eu cheguei, foi, gente, BIM é legal demais, mas ele só empodera, né? O que a gente tem que ser bons, a gente precisa de muito bons projetistas. Então, na prefeitura, eu comecei na Urbel. A Urbel é a parte da prefeitura de Belo Horizonte que trata das áreas de interesse social, vilas e favelas. A gente começa lá, a gente tem um setor de receber projetos, então você fiscalizava os projetos, avaliava os projetos. A gente chegava, eu era responsável por avaliar projetos estruturais. Todos os projetos estruturais que chegavam no Urbel passavam na minha mão. O mínimo de coisa errada que chegava lá era projeto de unidade habitacional simétrico, coisa simétrica com carga diferente de um lado do outro. Então, assim, é só uma vontade de falar um pouco assim, ó, gente, presta atenção, é sério, o projeto é sério e merece ser olhado com muito carinho. E eu valorizo muito projetista. Aí, na Urbel, eu passei para o lado mais da contratante. Só que eu vivi um pouco do lado do contratado, né? Eu vivi muitos anos como contratada. Então, como é que surgiu a história do BIM na prefeitura? Pelo menos assim, a parte que eu sei, tá, gente? Então, a gente foi criado um grupo, lá no início, em 2019, tinham representantes de alguns órgãos, né? Da Urbel, BH Trans, SUDECAP, políticas urbanas, tinha o pessoal lá de aprovação de projetos, chamava na época, que hoje é a SUREG, o pessoal que é responsável pela emissão de alvarás. E a gente teve esse grupo, e ninguém sabia, né? Não se sabia o que era BIM, não tinha ninguém que tinha expertise para nos conduzir. Então, foi aquela coisa, quebrando a cabeça, cada hora uma apresentação, aí depois fizemos uma parceria com Carla, que foi nos dando um pouco mais, né, um norte, né, com o pessoal da CEBIM, foi muito importante. E daí, lá atrás, nós fizemos uma contratação, foi uma consultoria, para criar planos de implementação para quatro órgãos da prefeitura, que naquele primeiro momento foram os que a gente entendia que tinham processos ligados à elaboração de projetos, que foram a Urbel, que trata o primo pobre, que trata de vilas e favelas, SUDECAP, que trata do restante da cidade, a SNPU, que é responsável pela aprovação, e a BH Trans tratando do sistema viário. Com isso, a gente teve 4 planos, onde eles fizeram meio que um diagnóstico, fizeram uma avaliação, e de repente aqueles planos ficaram um pouco guardadinhos, né? Aí deu um branco, muda-se gestão, muda-se
e também o carro está andando, as coisas têm que ser entregues, mas eles ficaram ali. Na verdade, nós tínhamos esse grupo que comandava tudo, mas lógico que cada órgão é independente, né, cada um foi tomando algumas iniciativas. Sudecap tinha uma equipe muito, né, uma meninada lá nova, que já entendia muito de BIM, que puxou muito o BIM dentro da Sudecap, foi muito importante. E as coisas foram acontecendo. Cada um tentando andar sozinho. Quando foi no meio do ano passado, resolveram criar uma unidade de coordenação disso dentro da prefeitura. Alguma coisa que reunisse as ações, que tentasse uniformizar, e foi quando eu assumi, no meio do ano passado, essa coordenação. Então, é como se eu estivesse ali naquela caixinha do meio, em que todos os órgãos, os que estão ali são os primeiros que foram mapeados, que têm realmente, que estão mais ligados ao processo. É lógico que, aos poucos, essas ações, né, isso vai sendo ampliado, porque o BIM vai dar até depois na questão de manutenção da cidade, em todas as questões ligadas à obra, ao pós-obra. Então, aqui, no primeiro momento, a gente está falando aqui mais de elaboração de projeto, contratação, né, aprovação, emissão de alvará, e logo depois a obra, e depois, devagarinho, a gente chega lá. Então, por isso que eu coloquei essa caixinha, né, esse slide, como se fosse a gente como um CDE, ou um responsável pela interoperabilidade entre os órgãos, né? A gente não pode fazer a gente não pode trabalhar separado. Então, a gente tinha as ações em comum. As ações que estão ligadas a todos os órgãos, normalmente, então a gente tem tentado buscar isso para acontecer lá dentro da Secretaria de Obras, que é onde a gente está lotada. Então, primeiro tiveram esses 4 planos de implementação. A partir daí, desses 4 pontos, o que a gente mapeou? O que era comum, né? O que era comum nesses planos? Então, a aquisição, as primeiras aquisições, os computadores, as máquinas da prefeitura muito defasadas, a questão de software, então a gente mapeou, né, quais eram os softwares, porque lá já foi levantado, no primeiro momento, a gente não vai dizer que é o ideal, que isso não vai mudar, mas no primeiro momento foram elencados os softwares para todas essas secretarias, quais que atenderiam melhor nesse primeiro momento. Então, a gente partiu para essa primeira contratação. Então, já foram adquiridas máquinas para cada um, né? Lógico que não foram todas necessárias, mas uma primeira compra já foi feita. Nós temos máquinas, né, nos órgãos. Qual que é o segundo passo? Poxa, precisamos de software. Lembrando que eu sei, gente, estou cansada de saber que BIM não é software, tá? Mas sem software a gente não faz BIM. Então, estamos nessa fase de aquisições de software. Conseguimos fazer rápido? Não, nós temos toda uma lei nova para adquirir, nós tivemos que estudar 14.133, como é que nós vamos fazer, e nós dividimos. Como é que nós pensamos? A gente dividiu esses softwares, a gente criou pacotes, criou softwares de modelagem, softwares de dimensionamento, softwares de checagem, né? Então, e de orçamentação. Quer dizer, você tem, não é você pensar que você tem um Revit, que ele vai fazer tudo que você precisa do BIM. Revit não faz cálculo estrutural, Revit não faz dimensionamento. Então, nós dividimos. E qual que nós estamos adquirindo primeiro? Porque saiu primeiro a parte de modelagem. Já foi publicada, né? Já está aí. Na sexta-feira agora vai ser a abertura, é um pregão para abertura, para fazer essa aquisição. E como que a gente trabalhou? Tudo a gente tem exatamente porque a nova lei nos proporciona isso, nós temos que trabalhar com a ata de registro de preço. Por quê? Como funciona a ata de registro de preço? Eu não preciso comprar para todo mundo ao mesmo tempo. Cada órgão vai conseguir comprar no seu momento que lhe for mais conveniente, conforme o seu amadurecimento. Então, eu não vou pegar todo aquele recurso público e pegar lá e comprar os softwares nesse momento que eu não vou precisar. Né? E cada um foi comprado separadamente. Então, tanto essa parte de softwares, que vai ser a ata de registro de preço, vai viabilizar que isso seja feito por cada órgão conforme a necessidade. Agora, a gente está na parte de, poxa,
os outros sócios nós já estão aí, a documentação já foi encaminhada, mas tem que entrar na fila. Nós estamos agora, a gente acabou de encaminhar, porque nós precisamos capacitar os nossos servidores. Os nossos servidores, a gente não tem conhecimento para tratar desse assunto interno. Como capacitar? A gente montou um pacote, mas pensando da seguinte forma: nós somos contratantes, nós elaboramos projetos, alguns setores sim, algumas vezes sim, mas a maior parte do nosso trabalho é fiscalizar. Então, como fiscalizar? Né? Então, a gente montou uma contratação de capacitação pensando nisso. Pensando, primeiro, nós precisamos ter algum conhecimento do software? Precisamos sim. Né? Nós precisamos entender a lógica, nós precisamos aprender a trabalhar com CDE, nós precisamos aprender, mas o que a gente tem que fiscalizar? Chegou para nós um modelo, como que eu vou fiscalizar? Né? A gente lá, a SUDECAP, já tem contratado, está fazendo muita coisa, mas a gente tem que ampliar isso para o nosso universo PRBH. Né? A gente tem que difundir isso. Então, é nesse sentido de que a gente quer fazer. E outra coisa, ata de registro de preço, capacitação. Por quê? Cada um. E a gente montou vários cursos. E, além disso, dentro da capacitação, nós criamos um curso para fiscalização e criamos também um curso, a elaboração de projeto piloto. Qual que é a intenção? É que quem tiver, né, a unidade que tiver interesse, ela vai pegar lá os profissionais dela. Eu achei mal barato aquele pessoal todo sentado aqui, cada um na sua disciplina, falando das dificuldades. Meu sonho era ter tempo de viver isso, eu queria viver isso, que eu adoro. Estar num projeto e ver todo mundo discutindo como é que é. Então, a gente criou um projeto piloto em que a empresa dará uma assessoria para que um projeto pequenininho, mas que as pessoas trabalhem e entendam a dinâmica, entendam a lógica. É muito importante entender a lógica para saber fiscalizar e até onde buscar. E, nesse momento, a capacitação já está lá, está na fila, porque, na verdade, o nosso setor de contratação lá, ele contrata para a cidade, tudo que acontece na cidade sai de contratação feita nesse setor, principalmente na questão de manutenção, de tudo. Então, a fila não é fácil, não, mas estamos caminhando. E, nesse momento, o que a gente falou? A gente não conseguiu criar na prefeitura um ABIN, como a gente sabe que foi criado no Estado. Assim, né? Tem o Vitor lá, que quero até agradecer, porque, gente, esse moço, ele tem uma disponibilidade que é uma coisa fantástica. E isso eu tenho visto muito. A gente tem todas as pessoas que estão envolvidas com o BIM, você liga, a gente conversa com o Paraná, conversa com Santa Catarina, é muito gostoso como que você vê que as pessoas querem se ajudar. Então, isso assim, é o BIM funcionar na parte colaborativa. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente quer contratar uma consultoria porque a gente precisa ter os nossos cadernos. Nós temos cadernos em outros estados, em outros cadernos BIM, mas a gente precisa colocar as nossas regras. E dentro dessa consultoria, o que a gente está colocando também? A gente quer criar a guia de contratação. Porque como é que funciona? Um servidor, são várias pessoas que tratam de contratações da prefeitura, em cada órgão. Primeiro que a gente precisa de uniformizar. Segundo que a gente tem que falar assim, para você contratar em BIM, você precisa fazer isso. Além do que você já faz, o que você precisa fazer para contratar? Né? Porque fala-se muito, nós temos que saber contratar, nós temos que saber o que a gente quer. Então, a gente vai ter lá os cadernos, onde vão estar todas as nossas normas, né? Como que a gente quer, e aí a gente tem que saber contratar. E tudo sempre baseado na nova norma, que eu falei que eu ia errar o número, 19.650. Porque o que acontece? Não sei se todo mundo aqui já leu a norma, né? É linda. Só que você pensa assim, o que eu quero? Eu quero traduzir aquela norma para o dia a dia da nossa prefeitura, do nosso dia a dia. Eu quero trazer aquilo para perto.
e não deixar com aquela nomenclatura maluca que ninguém é IR, PIR, não sei, não sei o quê. É trazer isso para mais perto das pessoas. Então, dos objetivos da nossa contratação é falar isso. Isso que está na norma significa isso no nosso dia a dia. Porque tem pessoas que estão aí, que estão acostumadas com isso, mas a grande maioria não é o que acontece. Então, nós tivemos essas ações que são globais, né, que a gente está coordenando, mas cada um dos órgãos, eles têm as suas iniciativas. E outra coisa, a importância de que todos falem a mesma língua. O projeto que eu faço aqui nesse órgão, que o munícipe faz lá, nós vamos aprová-lo na regulação urbana. As normas, os critérios de elaboração, a gente tem que falar a mesma língua. Então, não dá para cada órgão fazer de um jeito. E a gente vai ter que estipular as regras para que as pessoas que vão apresentar para nós apresentem da forma que a gente vai conseguir conversar. Né? O IFC-PBH. Nós temos que ter um IFC-PBH, né? uma nomenclatura que atenda a todo mundo. Então, paralelamente, cada órgão, né? Eu vou falar aqui um pouquinho do que cada um já fez, mas, assim, é lógico que a gente não consegue acompanhar tudo, dia a dia. Tem muita gente aqui da SUDECAP que sabe muito melhor onde está apertando as coisas, né, como é que são. Mas, então, assim, o que a gente fez? Por exemplo, na época que a gente estava lá no Urbel, eu fui gerente, igual a gente colocou, setor de projetos, a gente fez queria ter uns empreendimentos do orçamento participativo. Então, são pequenas intervenções em cada uma favela. A gente sempre teve muito problema com levantamento topográfico. O que a gente quis fazer? A gente quis fazer uma topografia com scan laser. Foi um trabalho assim, para contratar, foi um ano de estudo, né, porque não tinha no Brasil nada sobre isso. Então, assim, a gente estudou muito para contratar e o produto que a gente recebeu ficou muito legal. A gente nem precisa voltar na vila para fazer uma vistoria, porque eu não sei se a maioria aqui já entrou dentro de uma vila, mas é muito doido como que é muito adensado e que você tropeçou, você cai num degrau que você não podia tirar. Então, são muitos detalhes. Então, essa foi uma das primeiras ações a gente fez lá no Urbel, né, já está concluído, o pessoal já está elaborando o projeto. A SUDECAP que está, né, com os meninos lá, está bem mais avançada, eles já fizeram, coloquei aqui, já fizeram, sim, tem já contratos em BIM concluídos, já estão contratando obra, né, gente? Eles estão agora estudando como é que vai ser essa condução da obra. Contratos de projetos, tem 12 em elaboração, tem licitações de projetos em BIM acontecendo, já fizeram, né, vários estudos, tudo que possível, eles estão já contratando, exigindo BIM e sempre estudando, baseado no que aconteceu, né, no que vem acontecendo, o que não deu certo, né, lições aprendidas, a gente vai tentando construir cada vez melhorar. Mas o importante é começar. Então, a SUDECAP lançou, né, agora, esse ano, o BEP, o pessoal lá de edificações lançou. Então, assim, foi uma iniciativa deles muito legal. A SMPU tem um grande desafio, o maior deles, eu acho. O que é a SMPU, a gente PBH? Né? A gente quer aprovar projeto mais rápido, a gente quer fazer acontecer. Então, eles querem ter uma solução que o munícipe vai entrar com um projeto, né, modelado. O que é o objetivo? Que a gente tenha um sistema que vai ler aquele projeto, vai comparar com todas as normas. Isso falando de uma forma bem simples, né, com as normas da cidade, com as leis. E aí, aquele projeto vai ser, de certa forma, lógico que eu imagino que não vai ser um todo, mas com grande maioria dos itens vão ser olhados de uma forma mais rápida, né? Sempre buscando diminuir o tempo, né, o prazo. E eles fizeram, a primeira coisa que eles fizeram
publicaram uma consulta pública no ano passado, em que eles estão pedindo, né, o apoio, perguntando para as pessoas, perguntando para as empresas, o que vocês já fizeram disso, o que vocês têm, né, alguma ideia para nós, como que nós podemos fazer isso, e eles estão nesse processo, muito com parceria da Prodabel. Por quê? Porque nós temos que georreferenciar isso, né, nós temos que trabalhar com isso de uma forma georreferenciada. Na verdade, antes mesmo do BIM, a gente sabia a dificuldade de se ter um lote certinho, bonitinho. Como é que é difícil, né? Você fala que seu lote tem lá 20 por 30, chega lá tem 19 por 27. É diferente quando você realmente chega. E agora não dá para brincar de fazer o projeto primeiro no lote que você tinha lá na medida na sua planta e chegar lá não é aquilo, né? E não conseguir aprovar. Então, nós temos que resolver isso antes. E eu queria só falar uma coisa sobre essa questão que já, só complementando, tá, Carla? Sobre essa questão, duas questões. Precificação, eu acho que eu gostaria de contratar uma empresa, falar assim, me ajuda, me fala como que eu coloco preço em projeto. Pergunto, ninguém ainda tem parâmetros. Eu, como órgão público, eu não posso simplesmente aceitar que me falem um valor ou que aquilo. Eu preciso eu tenho que criar composições. Outra, você tem que fazer cotação. Já pensou? Quem que vai querer ficar fazendo cotação para órgão público? Eu vou mandar para o seu escritório, para o seu, e vocês vão me dar preço. Vocês vão gastar horas e horas e horas para me dar um preço que não eu vou te contratar. Eu vou licitar. Então, a importância, primeiro, de se pensar dos escritórios, assim, tem indicadores, como é que se alguém tiver uma ideia, né, aceito ideias de como precificar, aceito ideias, tem várias coisas, mas eu acho que realmente, gente, as empresas têm que começar a chegar lá e colocar, são horas e horas e horas para a gente sair dessa coisa de, aí eu imagino que seriam tantas plantas, aí transforma aquilo num valor global e aquilo vira um valor de projeto. Eu acho que é muito mais do que isso. Então, precificar, sei que é difícil, mas é uma coisa que a gente está vislumbrando e a gente quer pagar bem, ou seja, mas pagar bem quando eu digo que realmente seja um preço justo para todas as partes. Como medir, né? Marcos me falou dos pacotes, a gente tem umas ideias, o SUDECAP já está agindo, né, já tem alguns critérios, eu acho que também tem que desenvolver, mas é um pouco mais fácil, um pouquinho, do que realmente chegar em preço de projeto. E o último item que eu gostaria de falar, eu tenho escutado muito, e sempre eu, Ellen, particularmente concordo, não pagar por menor preço, e sim pagar por técnica e preço. Temos um problema. Como valorizar a técnica? Eu não posso chegar... se eu pudesse contratar aquela equipe que veio aqui hoje apresentar, eu ia amar. Porque eu tenho certeza que eu estaria com ótimos profissionais. Eu não posso. Eu tenho que colocar uma licitação em que eu vou estabelecer critérios. Né? Como que eu consigo que as melhores pessoas venham trabalhar para o poder público? E uma coisa eu vou dizer para vocês, hoje não é pontuando atestado, nem pontuando número de RRT, número de ART, não funciona. As pessoas que têm isso são as mesmas. E não garante qualidade. Então, um desafio, primeiro, um dia eu estava pensando, poxa, atestado, o atestado eu acho que é uma saída, só que eu acho que nós temos que ter, isso aí é uma ideia que eu já estou aqui vendo nós temos que criar critérios para se dar um atestado unificado no Brasil, alguma coisa que se faça em que realmente, quando você tiver aquele atestado, significa que você fez um projeto de qualidade. Porque os atestados, eu já vivi situação de ter que aceitar um atestado que a própria Urbel tinha emitido e que não dizia nada. Segundo atestado, mas assim, depois a gente foi melhorando a forma de fazer atestados. Mas assim, do jeito que o atestado foi escrito, parecia que aquele profissional tinha feito todas as disciplinas. Então, assim,
temos que valorizar técnico, eu concordo, não sei se porque fui projetista há muitos anos, quero ganhar mais como projetista, também quero, mas eu acho que nós temos que estudar muito bem como valorizar essa técnica para não cair sempre nas mesmas empresas, né? Então é isso, eu acho que esqueci de falar da BH Trans, sacanagem. A BH Trans está muito na linha, né? Eles são parceiros, uma gracinha o pessoal, e eles estão muito na linha de estudar, porque a parte de infra realmente ainda está bem, né? Nós não temos softwares BIM que realmente tratem de infraestrutura ainda, né? Nós temos que fazer muitos plugins, muitas coisas, então eles estão nessa parte de conhecer o que existe no mercado. Então, a gente conversou com o Vitor, e aí a gente vai trocando, né, figurinha, conversando, para ver o que pode ser feito nessa linha. Ok? Obrigada, viu, gente? Boa tarde, pessoal. Eu estou numa situação mais complicada ainda, né, falar depois do Marcos, depois da Ellen, depois da Isabela, não é fácil, sorte minha que eu estou falando antes do Vitor, antes da Carla, porque senão eu não precisaria nem de estar aqui. Eu gostaria de agradecer muito Carla, Ronaldo e toda a equipe, né, por ter me convidado para falar aqui. Eu sou um pouco econômica com as palavras, não tenho essa habilidade do Marcos, essa desenvoltura toda, mas é preciso ser dito, né? É preciso a gente comunicar o que a gente está fazendo, né? E passar as experiências, as lições aprendidas, né? E deixar a gente à disposição, deixar os nossos contatos aqui, para que a gente possa estreitar, né, essa colaboração que a Ellen falou, que a gente possa realmente exercer isso com mais intensidade, vamos dizer assim. Antes de começar, até para me sentir um pouquinho, eu só queria entender o público, né? Porque, assim, eu falei do pessoal que está aqui na mesa, né? Mas eu estou vendo aqui desenvolvedores de softwares, agentes do município, então, assim, queria entender um pouquinho qual que é o público que está aqui, só para mim também dar um direcionamento aqui na minha fala. Agentes do município, podia levantar a mão só para... Nossa, sim. Estudantes, sim. Projetistas, escritórios. Ótimo. Desenvolvedores de software, revendedores. Ótimo. Colegas do poder, né, do setor público estadual, também aqui. Ótimo. Gente, não é fácil falar com uma mesa dessa e falar para um público desse, não é uma tarefa fácil, não. Então, também peço desculpas aí pela minha certa timidez aí. Bem, para me apresentar um pouco mais e falar para vocês como que eu cheguei até aqui, eu fiz esse embaralhado aí, essa nuvem de palavras, e estou deixando os contatos aqui, porque a Carla deu a missão de eu falar em 10 minutos no máximo, mas depois do Marcos Romano, eu acho que eu vou ter que falar em 5. Brincadeira, né, Marcos? Então, assim, para falar um pouquinho da minha trajetória, para chegar até aqui, eu venho da iniciativa pública, trabalhei alguns anos com projetos da área de saneamento, projetos e acompanhamento de obras da área de saneamento. Em dezembro de 2014, eu entrei para a CEINFRA, né? Eu entrei, na verdade, para o DEOP, né? O extinto DEOP, né? Que era o Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, né? Era o órgão responsável aí pelo desenvolvimento de projetos e acompanhamento das obras. Não é fácil, gente. Sei que vocês aí têm essa prática, mas não é fácil. Então, desde então que eu entrei no Estado, eu venho trabalhando com as obras de infraestrutura, mais especificamente com acompanhamento e fiscalização de projetos de contenção de encostas. Esse meu trabalho foi acontecendo até que o DEOP ele se uniu ao DR, e o DR recebeu a atribuição de cuidado das obras de edificações também, e aí, nesse meio termo,
o Vitor entra para o Estado, né, com essa proposta de implementação da metodologia BIM no Estado. Então, o Vitor, a gente também tinha uma linha lá no Estado de outra equipe que já tinha feito essa tentativa de implementar o BIM, a metodologia BIM, que não é aquisição de software, né, e a gente estava um pouco adormecido nessa proposta. Então, o Vitor veio com um plano, né, de implementação, e aí sim o BIM começou a tomar mais vulto lá na secretaria e no DR, né, no DR que abraçava essa função de obras de infraestrutura rodoviária e de obras de edificação e a infraestrutura correlata. Depois de um tempo que o DR estava com essa atribuição, houve uma separação novamente, e hoje os empreendimentos de edificação, eles estão com a CEINFRA novamente, né, na Subsecretaria de Edificações, e estão lá na CEINFRA. Eu, atualmente, estou na Subsecretaria de Obras e Infraestrutura, mas especificamente na Diretoria de Captação de Recursos e Cooperação, no DRC. Ai, deixa eu voltar, foi demais. Peraí. Isso, deixa aqui por enquanto. Lá no DRC tem a atribuição de coordenar, gerenciar os recursos públicos para fomentar, né, o desenvolvimento da infraestrutura, tanto estadual quanto municipal. Uma das atribuições que a gente tem lá na Diretoria de Captação de Recursos, e alinhado com essa estratégia, né, do órgão de fomentar a infraestrutura, é a implementação da metodologia BIM. Então, é nesse cenário que eu me insiro aí na questão de atuar colaborando, né, com a implementação da metodologia BIM. Lá no departamento também, a gente tem a atribuição de desenvolver os normativos para que a política pública aconteça da melhor forma possível. Nesse sentido, a gente desenvolveu em 2021 o nosso decreto estadual, né, 48.146, eu trouxe a cola aqui, mas lembrei. A gente desenvolveu o nosso decreto estadual para regulamentar as nossas ações de implementação da metodologia BIM. É um espelho do decreto federal, com algumas particularidades para atender às nossas necessidades, né? Esse decreto, ele, assim como o decreto federal, né, que já também foi comentado aqui pela Isabela, ele fazia a implementação da metodologia BIM, sendo que em 2021 a gente deveria começar com a implementação dos projetos, e assim foi feito. Hoje a gente tem 6 projetos. Essa aqui é mais ou menos a minha tela com relação ao meu trabalho que eu desenvolvo na metodologia BIM. Então, a gente tem 6 projetos em andamento, que tem como foco que o desenvolvimento desse projeto seja embasado na metodologia BIM. Esses 6 projetos, a grande maioria já está em estágio avançado de desenvolvimento. E também lá na CEINFRA, a gente também tem outros projetos de desenvolvimento, não na área que eu atuo, que é do Rodoanel Metropolitano e do metrô também, que estão embasados, né, os editais tiveram esses requisitos de adoção da metodologia BIM. O que conforta lá para a gente, assim como na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de Belo Horizonte, e quando a gente começa a ouvir outros atores aí do setor público, mais especificamente, é que todos estão implantando da mesma forma, mais ou menos. A gente está pilotando e trocando a roda ao mesmo tempo. Então, assim, a gente está fazendo as nossas contratações e estamos aprendendo como implementar, como implantar a metodologia BIM. Qual que é o critério que a gente adotou para escolher 6 projetos prioritários e 6 projetos pilotos para desenvolver? E aí a gente deixa até como uma lição aprendida para todo mundo, principalmente para o setor público, né? A gente fez uma escolha responsável, a gente sabia que a gente precisava treinar a nossa equipe, essa questão das capacitações, das máquinas, isso é comum
todo mundo está com deficiência de equipamentos, de software, de capacitação, tanto na metodologia propriamente dita, quanto nas ferramentas BIM. Então, assim, enquanto a gente teve uma leva inicial de capacitação e de aquisição de ferramentas, mas enquanto a gente tem um aprofundamento, um avanço nessa maturidade da metodologia BIM, a gente fez as nossas primeiras contratações. Eu falo que a gente fez de forma muito responsável, porque neste momento a gente faz uma contratação, a gente pode falar híbrida, ou uma contratação que a gente vai receber tanto os IFCs, tanto os arquivos, né, que vêm do software nativo, mas também a gente continua recebendo o PDF, o CAD lá, para quê? Para que os nossos técnicos tenham a capacidade de analisar e a gente tem um plano B de segurança. Então, assim, a gente não poderia deixar de fazer essa implementação, porque se a gente fosse esperar 100% do Estado estar capacitado, a gente promover 100% das aquisições das licenças de software, a gente ter 100% das máquinas, né, para os atores que realmente lidam com a análise e fiscalização do projeto, ali habilitadas, a gente, de repente, correria o risco de deixar e não iria implantar, não. Então, ia demorar muito para ter essa implementação. Então, a gente fez essa decisão de começar de forma responsável, mas começar, né? Então, assim, né, pense pequeno, não tem aquela... mas comece. Né? Então, assim, a gente sonha grande, mas a gente já começou, então, com a implementação da estratégia. O nosso decreto falava que 2024, o nosso decreto fala que em 2024 a gente já deveria estar fazendo tanto incrementando no fluxo BIM nosso a orçamentação e a levar o BIM para a obra, né? Então, as contratações de obra já ter a questão do BIM inserido. A gente ainda não começou, a gente ainda não levou o BIM para a obra, mas a gente está com esse olhar e está trabalhando para ter um avanço na nossa maturidade, para a gente conseguir levar a metodologia BIM para a obra. Já deu, Carla, meu tempo? Eu fiz uns prints aqui de algumas imagens assim, dos projetos que a gente tem atuado lá. A primeira contratação nossa foi no núcleo de São João del Rei. O Marcos... sim. Então, o nosso primeiro passo para adentrar, né, no universo BIM foi as tecnologias associadas, então, escaneamento a laser. A gente tinha 6 hospitais regionais e precisava fazer o diagnóstico desses hospitais. Uma forma de acelerar esse processo foi fazer a contratação de escaneamento a laser desses hospitais, ao invés de fazer esse cadastro manual. Né? Então, assim, a gente conseguiu acelerar o cadastro das unidades por meio de escaneamento a laser. Depois disso, aí a gente partiu para a contratação de modelagem de projeto propriamente dito. O primeiro deles foi o núcleo de São João del Rei, e assim como o Marcos falou, e qualquer ator aí municipal, né, estadual e federal falar, o BIM não resolve todos os problemas. Né? Então, assim, a gente faz uma contratação, tem uma expectativa de conduzir, de concluir nosso projeto ali em um ano, só que tem outras questões que não estão relacionadas com o BIM, que muitas vezes eles dão uma travada no processo. Né? Então, o núcleo de São João del Rei é um empreendimento, né, que a gente está muito assim, esperançoso pela conclusão dele, não acabou ainda por questões municipais, de aprovação, mudança de legislação, mas a gente está bem ansioso aí para colocar entregar, né, esse projeto. Só parte assim, do detalhamento. Essas informações de percentuais, elas não estão atualizadas, não? Então, aí é umas imagens, só essas imagens que eu puxei aqui, elas são do IFC, conforme a Ellen colocou aí, né? Então, assim, só para mostrar um pouquinho do potencial do que a gente está trabalhando, aquela primeira tela lá que eu mostrei para vocês, vou até voltar nela, foi uma alternativa que a gente usou no primeiro momento. A gente não dispunha de recursos para aquisição do nosso CDE, então a gente entendeu que tem ferramentas, e tem ferramentas gratuitas, inclusive, que a gente consegue trabalhar no fluxo BIM. Então, no caso aí, a gente começou com o Trimble Connect, que era um ambiente que a gente consegue fazer uma gestão dos nossos processos e
está fluindo bem, enquanto a gente estuda outras soluções também e estuda também os processos de aquisição também. Então, é só uma imagem aí também de um dos hospitais também, que foram contratados com a adoção da metodologia BIM, que também já está em fase final de conclusão. Esse também é uma imagem extraída também do IFC, não é uma imagem renderizada, nem nada disso, mas dos padrões escolares que a gente contratou também para desenvolvimento de projetos em BIM. Então, assim, cumprindo mais um projeto contratado dos 6 que a gente tem em andamento, que também está na fase final, o percentual aí não está atualizado, a gente já está na fase final de modelagem. Então, o conselho, assim, né, a missão que a Carla deu é falar do status, né, como que está o movimento BIM no Brasil, mais especificamente no Estado. Então, assim, a gente está buscando essas parcerias, parceria com o Paraná, que já foi citado, parceria com outros estados, para que o BIM realmente se torne uma realidade, com fluxo integrado, né, com tudo que a gente tem direito aí, para que a gente possa entregar, né, para o cidadão, né, que é o patrimônio que a gente tem que entregar para ele, a um custo justo, a um prazo adequado, né, e a um custo cada vez mais justo também. Muito obrigada, gente. Agora... Gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigado a todos pela menção, tá? Eu faço tudo com muito carinho, eu acho que vocês também fazem com carinho. Eu acho que a nossa missão ela é, de certa forma, nobre. A gente só quer entregar as obras boas, de qualidade, para a população. Nosso objetivo é simples, é só entregar a obra no prazo e no valor acordado, é dessa forma. Eu formei engenharia civil em 2005, não foi em 1943 que você formou? 25. Formei em 2005, mas já estou com os cabelos branquinhos aqui, eu já trabalhei com nanquim, tá? Como normógrafo, eu sou filho de engenheiro civis, meu pai já é aposentado, mas minha mãe é calculista estrutural, até hoje aos 77 anos, se ligar para ela, está fazendo cálculo estrutural, e já fez contratos em BIM para a MRV. É claro que ela trabalha com TQS, mas tem um parceiro que trabalha lá com Revit, né, Lucas? Para poder ajudar lá em alguns contratos. Então é bom a gente ver que tem BIM para todo mundo. Então, assim, basta querer. E a primeira vez que eu ouvi falar de BIM foi em 2010, numa pós de gestão de projetos, onde o professor de gestão de projetos industriais mostrou um 3D todo bonitão, igual a PhD mostrou lá de obra industrial, e falando que a indústria está fazendo isso. Está planejando, escaneando a laser, planejando a obra para quê? Porque uma hora parada ali custa muito. Então, vale a pena investir em tecnologia, que até então não devia ser tão barato, mas vale a pena investir em algo 3D e planejar, e aquilo já me deu um alerta. E nesse meio tempo, desde que eu formei, eu trabalhei com todo tipo de obra residencial, obra comercial, obra de shopping, obra de saneamento, Copasa, obras de infraestrutura rodoviária, muito planejamento de obra para Vale, trabalhei com concessão rodoviária, trabalhei com aeroportos, trabalhei com muitas áreas. E em 2019 eu vim convidado para plantar um tal de BIM aí, uma coisa simples de BIM, no órgão público aqui do DR, que era o maior órgão público do Estado, como a Josélia pontuou. O DR chegou a ter um E no passado, então é um departamento de edificações, estradas de rodagem. Então o pessoal fala DR e já vê rodovias, mas quando assumiu o BIM, era responsável também por todas as obras, grandes obras de edificações do Estado. Então a gente tinha a missão de gerir 28 mil quilômetros de malha rodoviária, a maior malha rodoviária do país, e todas as obras públicas do Estado. E fazer isso tudo em BIM. Estou falando aí de bilhões de reais para a gente converter em BIM. Só que não sei se vocês estão por dentro, talvez os gestores públicos aqui, eles podem ter noção, por que é difícil inovar no setor público? Alguém tem uma ideia? Já respondendo? Porque a gente só pode fazer o que está na lei. A gente só pode fazer o que está na lei. Então a lei precisa inovar primeiro, para a gente pegar um gancho e incorporar novas tecnologias. Então a minha sorte é que em 2018 já tinha um decreto de uma estratégia BIM. Então quando a gente falava de BIM dentro do órgão estadual, vamos citar em BIM, primeira pergunta que fariam para a gente, fizeram para a gente quem já fez isso? Alguém já fez isso?
Porque eles querem ver nota técnica e jurídica para saber se isso é possível de ser feito ou não. Então, por sorte, a gente já tinha um decreto federal. A gente trabalhou sempre com bastante cooperação. A gente não sabia nada, então a gente, como bem apontou aqui a Ellen, a gente coopera bastante. Então, os estados, os municípios, de certa forma, eles estão implantando de formas coerentes, porque a gente conversa bastante. Então, para a gente ganhar tempo. Então, já viu uma parceria com a Câmara BIM, parceria com o Sebrae, nós estamos juntos aqui, ajudando a apoiar e elaborar desde o segundo CEBIM. Então, desde o segundo CEBIM, nós estamos juntos aqui participando. Esse ano não tem um logo do Estado, porque é ano de eleição, então, por vedação eleitoral, a gente não coloca, mas a gente apoia sempre que possível. Então, a gente conversou muito com o Paraná é o estado mais avançado, que a gente está falando aqui do COSUD, é um consórcio entre os 7 estados do Sudeste, que a gente, quinzenalmente, às vezes até semanalmente, né, José, a gente conversa, os estados sentam virtualmente, para falar sobre ações conjuntas dos estados, alinhamentos conceituais, de vez em quando a gente tem que voltar para a mesa e falar o óbvio. Então, a última reunião da semana passada foi assim, o que é BIM? Está todo mundo entendendo o que é BIM? O que é FC, o potencial? A gente teve essa reunião, falamos 5 anos de BIM, para a gente ter que voltar na mesa e tentar atualizar o que é BIM. Então, nessa parceria, a gente instituiu o laboratório BIM. Não vou falar de todas as ações, não é bem a proposta, a minha ideia é talvez já sentar e já começar a ter umas discussões. Mas assim, a gente tem essas parcerias que nos ajudaram a instituir o laboratório BIM. Por um problema aí técnico nos elevadores administrativos, ele está inacessível, então lá a gente tem equipamentos de ponta, onde a gente capacita servidores públicos. Hoje eles estão sendo capacitados online, então existe uma consultoria que nos acompanha, está fazendo essa capacitação online com nossos servidores. Mas, enfim, dentre todos os produtos, dentre todas as ações que a gente tem feito, entre elas a gente tem o nosso nível estratégico, que a gente atua. No início foi mais fácil, a gente trabalhou no nosso decreto estadual, bem pontuado pela Josélia. Então, se a gente só pode fazer na lei, vamos regulamentar a lei para o nosso estado. Então, existe um decreto federal, fizemos decreto estadual, recentemente veio a nova lei de estações, que nos dá um gás a mais. E a gente está trabalhando no nível estratégico, processual, nossas documentações técnicas, normativas, outras parcerias estratégicas, e até o nível tático operacional, que é exatamente comprar os equipamentos, montar os equipamentos, comprar os softwares, capacitar a equipe também nos softwares. Por quê? Porque a gente saber licitar, a gente precisa saber como é que faz. Então, a proposta de ter um núcleo BIM, a proposta de capacitar servidores, comprar softwares, não comprar milhões de softwares, comprar poucos softwares e aprender a metodologia, é para a gente ganhar tempo. Então, isso foi feito. E para a gente regulamentar ainda mais, eu acho que isso agora é um marco nosso, importante do Estado, para facilitar as nossas licitações em âmbito estadual e também ajudar a orientar a prefeitura. Está em vias de ser publicado, talvez até mês que vem, nosso caderno técnico de projeto BIM do Estado. Tanto na parte de edificações, quanto na parte de infraestrutura rodoviária. A Josélia apontou aqui os nossos contratos que estão listados de edificações, falamos do Rodanel, do metrô, mas também tem uma licitação publicada, que acho que agora para agosto, que é o primeiro edital de BIM de obras lineares, que a gente fala muito de infra, tem muitos editais de infra, mas fala de obras de arte especiais, pontes, passarelas, mas de obras lineares a gente está com o primeiro edital publicado, acho que vai ser aberto agora dia 28 de agosto, se não me engano. Atrasou por vários motivos, não só por causa da inovação BIM, mas também por causa da inovação de certificação acreditada, que é outro tópico, mas não tem a ver com BIM. Então, nós estamos com um edital de contratação de BIM de infra pelo DR. Temos de infra Rodanel pela CEINFRA. Então, e a gente contratou como? Em parceria com outros estados, a gente referenciou o caderno de outro estado. A gente agradece muito o Paraná. O caderno dele, os cadernos do Paraná são muito bons, a gente referencia. Mas agora, com nossos cadernos, Mineiro é muito barrista, né? Gosta das coisas dele. Então, já que a gente gosta, então nós vamos aplicar o nosso caderno. A gente vai ter o nosso modelo de plano de execução BIM, os PEBs. Isso é bom para poder padronizar. Nossos contratos, onde a gente exige que a contratada nos forneça o PEB, dentro dos requisitos, a gente viu que está chegando cadernos de referência bibliográfica, 40 páginas só falando o que é BIM, fala de LOD, depois fala de nível de detalhamento, informação, se é uma coisa que de fato não serve, se contradiz o próximo documento. Então a gente está um pouquinho organizando
E a proposta desses cadernos é mais no sentido de pegar uma parte do BIM, que eu acho que para a gente, órgão público, é um dos grandes ganhos, a gestão documental, padronização. Tem coisas que o BIM não vai resolver. Se você não tem um padrão de nomenclatura, você não vai resolver, mas o BIM está te exigindo, então agora você tem que parar e sentar um padrão de nomenclatura de arquivo, a gente sugere. Agora eu tenho que criar uma estrutura de pastas, cada um usa sua estrutura de pasta. Não, agora a gente vai organizar essa estrutura de pasta. Planejamento, como é que a gente acompanha um cronograma, como é que é feita a reunião. Então esse caderno tem mais uma cara de atuar no planejamento, acompanhamento e gestão do contrato que de fato falar sobre a modelagem. É uma cara um pouco diferente, espero que esses documentos aí sirvam para impulsionar ainda mais o BIM no Estado, a gente ter obras aí públicas de qualidade para o cidadão, tá? Obrigado. Bem, boa tarde para todos, né? Mais uma vez aí agradecendo esse time de peso que está aqui junto com a gente. Cada ano a gente parte para um caminho, né, nos nossos seminários. E como diz o Vitor, né, a gente vem caminhando, eles estão com a gente aí desde a segunda edição. Esse ano não falando exatamente como Estado, por causa da época de eleição, mas é importante a gente salientar que um movimento desse que a gente faz, um seminário desse que a gente prega, a gente não pode deixar de trazer aqui as coisas que estão acontecendo. Por isso o painel, né, tem todo esse nome, Movimento do BIM no Brasil. É o primeiro painel da tarde que vai levar a primeira parte dessa temática. E aí é importante a gente ouvir de todos, né? Ninguém diz que é fácil, mas precisa ser feito, né? Seja empurrando o carro, seja dando no tranco, né? Seja fazendo a engrenagem rodar num pedaço. O importante é começar. E cada um vai começar no lugar que for necessário, no lugar que puder. Por que a gente fala aqui nesse momento, aqui nesse painel de Estado, né? E por que o decreto ajuda, né? Porque quando existe um movimento político que precisa de uma necessidade, ele promove esse movimento, né? Ele ajuda esse movimento. E aí muitos de nós falam assim, mas o decreto é lei ou não é lei, é obrigatório ou não é obrigatório? Decreto é lei, é claro, mas tudo que está lá é preferencial ou não preferencial, o que é preferencial, que depois a gente pode discutir isso com mais cuidado. É importante salientar que é o Estado, seja ele município, seja ele estadual, seja ele federal, que movimenta o país. Ele que contrata, ele que fiscaliza. Então, quando existe um decreto, uma legislação que nos obriga nessa condição, é óbvio que nós, privados, fazemos parte do processo. Porque o Estado contrata privados, projetistas, construtoras. Mais próximo? Eu acho que o microfone está acabando a bateria, né? Mas vamos lá. Todo mundo me ouviu aí do fundo até agora? Tranquilo? Então está ótimo. O que é importante a gente salientar nessas temáticas todas que a gente traz aqui? É que o importante é movimentar. Ninguém está dizendo que a gente movimenta certo, mas ninguém tem que ter medo do erro, né? Errar faz parte. Só não erra quem não faz, né? E aí, juntos, a gente consegue fazer esse movimento. Alguns saem na frente, aí a gente copia e modifica, né? Nessa vida é isso, tudo se copia e se transforma. Pega aquilo que está bom, e se puder melhorar, melhor. Pega aquele que está ruim e descarta. Mas a gente tem que pegar as experiências de todos. Por isso a importância de um painel desse, né? Eu acho que a gente ouviu aqui, também não foi treinado, cada um trouxe a sua experiência, cada um colocou as suas falas, mas as falas são iguais. Não é fácil, mas precisamos fazer. Então, parabéns aí, Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de São Paulo, as demais prefeituras que não estão aqui, parabéns ao Estado, né, que traz essa coragem de inovar. Agora, como diz o Vitor, né, gostei da frase dele, eles só podem fazer o que é lei. Mas isso não quer dizer que eles não possam ter movimentado antes. Foi movimentando, até que a lei permite fazer isso de uma forma direta. E a lei está aí, né? A lei obriga. E aí cada um dos órgãos tem que entender como que ela obriga e qual a função de cada um deles. Quanto mais quando você tem uma prefeitura com muitos departamentos. E aquela história, né? Quando você tem uma cesta e tem uma maçã podre,
que acontece com as demais? Estragam. E aí você acaba tendo que ou convencer em tirar a maçã podre, ou trocar a cesta, se deixar ela apodrecer por inteiro. Então, o que é importante a gente, em todas essas falas aqui? É a gente entender o grande movimento que a gente vem fazendo. Né? Vitor falou aí, Josélia, que estão com a gente aí desde o segundo, nós estamos no 7º. Tem 7 anos que a gente vem falando de BIM. E isso não quer dizer que tem uma reunião que não precisa explicar o que é BIM. Né? Que não é Building Information Modeling, não é modelagem da informação da construção. O que é BIM? O que a gente entende disso? Quando eu... Não é de mágico. E nem é de mágico de jeito nenhum. Nem aquele mágico muito bom, né? Porque não é simples assim. E o pessoal fala assim, fazer projeto em BIM é fácil, né? Tudo automático. Vai nessa. Deus está vendo. Eu acho que é só ele. Eu acho que agora tem outros que estão vendo também, né? Então, não é simples. Foi dito aqui também que tem muitos projetos em BIM. Alguém falou, né? Que alguém disse, nossa, por que é tão ruim, né? Eu já ouvi uma frase pior. Projetos ficaram piores depois do BIM. Essa doeu. Aí eu falei, o problema não é o projeto, é a pessoa que você contratou. Né? E mais uma vez a gente está falando. BIM é uma metodologia que é feita de um dos pilares e são as ferramentas. Precisamos delas sim, mas mais do que isso são processos, são políticas. E é mudança de paradigma. Quando a gente fala em implantação em BIM, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer em qualquer órgão, em qualquer escritório, mesmo que você seja um PJ autônomo, que hoje em dia todo mundo é autônomo, né? Todo mundo é PJ. A primeira coisa que ele tem que saber é como implementar o BIM. E para isso há necessidade de fazer um plano de implementação BIM, né? Que vem a ver com o diagnóstico. O que é diagnóstico? É conhecer para que eu quero o BIM, o que eu tenho que fazer com ele, quais são os meus entregáveis, quais são os softwares possíveis, se tem algum software aberto. O pessoal fala aí que não tem dinheiro, tem softwares gratuitos que você vê o IFC. Você pode contratar os IFCs e ir lá no software gratuito e fazer tudo que você tem que fazer. Ué. Então, desculpa que não tem dinheiro, que não tem verba, essa gente já está cansado. E aqui, os mágicos aí, fazem tudo sem dinheiro. Imagina se tivesse dinheiro, né? Seria tudo maravilhoso, porque a gente está acostumado a fazer sem. Né? Porque conduzir dinheiro é muito fácil. O difícil é fazer as coisas sem ele. Então, assim, que era importante essas pautas iniciais aqui, antes de agradecer, e a gente entende que qualquer movimento tem que ser feito em todos os pilares, inclusive na educação. Todo mundo disse aqui que foi falar de capacitação, né? Tem que capacitar. Mas onde? Como? Com quem? Difícil isso. Né? Quando a gente vê uma série de pós-graduações que falam em gestão em BIM, e você chega lá é modelagem. Aí você tem modelagem, o cara está gestão em BIM, ele é gestor em BIM, ele não aprendeu gestão. Eu sei, já fiz algumas, outros colegas já fizeram. Essa também é uma temática, por que eu falei disso? Porque por essa preocupação, sentindo essa dor, a gente está trazendo uma pós-graduação em gestão em BIM. A única coisa que você não vai ver lá é software. É gestão em BIM. Os professores vão falar dos softwares? Vão. É necessário falar. Quais são necessários, como é que usa, que não são poucos. Qual que atende a cada um de nós, que nem sempre o que atende para um é o Revit, o outro atende o ArchiCAD, e esses não são softwares de gestão, são softwares de modelagem. O Edifícios da ACA, a ACO da Blender, ou qualquer outro software que a gente tem para trabalhar de modelagem, muitos deles são modelagem, não são softwares de cálculo. Pobre coitado do engenheiro eletricista, do engenheiro civil, que além de ter que ter o software de modelagem, tem que ter o seu software de cálculo. O pessoal do estrutural ainda tem a vantagem, quem tem o TQS, né? TQS hoje tem uma integração com o Revit. E é só com o Revit, não tem as outras integrações. Então, ele está limitado a um software. E aí foi dito aí, quanto custa? Quantos nós aqui somos autônomos e podemos pagar uma licença? Você falou 10 mil por mês, é a licença de um dos softwares. Ele pode usar para outras experiências? Pode, mas ele primeiro tem que ter licença. Então, tem que ter preço. Quando falaram mais cedo como pagar, né, é mais barato fazer projetos em BIM?
No contexto da obra, sim, muito, muito, muito mais barato. Porque você vai eliminar uma coisa quando você faz em BIM, você vai eliminar o erro. Porque o software em BIM, mesmo que seja só a lei da física, vai tirar as barbaridades de estar saindo furando viga, ou querer que a viga saia do lugar para passar a tubulação, ou descer o forro, e aí não tem jeito que a janela não deixa, com o pé direito sem nenhum espaço para passar nada. Então, a gente chama essa atenção porque essa visão é importante, né? E ouvir de vocês, órgãos públicos, toda essa experiência, independente das dificuldades, independente dos erros, independente, conheço, eu sei que tem alguns que acabou de receber o produto e falam assim, o que eu faço com isso, essa porcaria? Porque é porcaria quando você recebe um que alguém entregou falando que é BIM, cara, sei lá o que é aquilo, menos BIM. E pior que está acontecendo de não ser nem projeto. Porque além de não ser BIM, ainda não tem projeto. Né? Você vê que não bate as compatibilizações, que falta informação. Não adianta se não fizer tudo que a metodologia traz. E melhorar usando o BIM é melhorar, não é voltar atrás. Né? A gente não pode pensar e partir para o BIM esquecendo da engenharia, da arquitetura e de todas as necessidades. Isso eu escutei em cada uma da fala de vocês. Né? A gente vai rodar o microfone. Aí, por que eu estou falando isso? Né? Assim, antes de entrar aqui nos debates rápidos, que a gente vai encurtar, porque eu tinha deixado quase uma hora de debate, mas as palestras foram necessárias, no tempos necessários, então todos muito obrigados por esse, independente do tempo. A gente entende que é importante o debate, é importante a pergunta, mas também foi importante a fala. Eu acho que a fala de cada um de vocês, independente do tempo, foi fundamental. E assim, como o Vitor está louco para falar, vamos começar a frase para ele, né? Antes dele completar aqui, eu já vou engatar aqui, né? Ô, Vitor, essa pergunta que eu quero responder, hein? Vou responder. Você vai responder o que você quiser, independente das perguntar, né? Mas político, pergunta sobre a coisa já responde o outro. Vai. A gente entende aqui, você falou que vocês estão para soltar aí o caderno, né, do Estado, que com certeza vai orientar não só a Prefeitura de Belo Horizonte, como todas as outras prefeituras, porque afinal de contas isso é a função do Estado. Função do Estado, soltando um caderno BIM do Estado, os municípios do Estado, que são 853, independente do seu tamanho, pode usufruir desse caderno. E não tem que ter vergonha de perguntar. É fazer as reuniões, é isso mesmo. Nesse mundo nosso é colaboração. E eu fico feliz de ouvir isso de todos. Né? Tá trazendo um dos pilares nossos do BIM, né? A colaboração. Aí, Vitor, eu queria um pouquinho que você falou que está para soltar aí, provavelmente deve ser em setembro, né? Imagino. Queria que você falasse um pouco mais para os demais municípios, né? Como é que esse caderno vai poder ajudá-los? Obrigado pela pergunta, Carla. Estão ouvindo aqui? Está baixo. O caderno, ele simplifica, às vezes, alguns conceitos. Ele tem uma referência bibliográfica, claro, em alguns conceitos. Padroniza um plano de execução BIM, uma carinha do plano de execução. Traz alguns conceitos, não sei se o pessoal está por dentro, que a gente fala de plano de execução pré-contrato e pós-contrato. A Elia até perguntou, gente, em questão de atestado, como é a melhor forma de receber atestado? O que se comenta é que a gente vai poder pontuar o plano de execução BIM pré-contrato. Ainda parece que o DENIT já tem sua pontuação de como vai pontuar o dele, a gente não sabe direito, eles não publicaram para a gente. Mas no caso de uma menor preço, a gente manda o nosso PEB pré-contrato para poder falar qual que é o nossos usos BIM pretendido. Então ali já fala o que a gente quer do BIM, por fase do BIM também. Então a gente tem que lembrar que a gente tem uns usos BIM, a gente tem um nível de detalhamento, um nível de informação, mas por fases também. Propõe padrões de nomenclatura, padrões de organização de pastas, uma regra sugere mais ou menos como é que seria o pagamento. Não, o Marcos Romano está para me fazer essa apresentação, está enrolando, para entrar em detalhe lá na... Mas assim, a gente sugere mais ou menos... A gente sugere que seja pago, a gente faz o pagamento quando receber o modelo, um pagamento depois que aprovar o modelo, aprovar assim, autorizar a emissão da documentação, não que seja tudo aprovado. Então, recebeu o modelo, você paga uma parcela, aprovou o modelo, outra, a pessoa emite a documentação, a prancha, você recebe, paga outra, aprova mais uma, e no final um saldo.
Se você precisar revisar, já está pago, então você... É mais ou menos essa a ideia. A pessoa tem que corrigir sem receber nada. E isso separado por fase. Então, você tem um pagamento disso tudo durante o projeto, básico, executivo. Então, assim, tenta facilitar, tenta enfatizar que é importante ter as reuniões de revisão de modelo, enfatiza que é importante ter reuniões de revisão de projeto, enfatiza que a gente tem que ter pranchas bem feitas para a gente não ter coisa pior do que a gente era antes. Ah, não, modelo BIM tá tudo aí, só se olhar. Não, calma, mas cadê a prancha? Cadê o detalhamento? A prancha a gente jamais não vai deixar de existir. Pode ficar livre de impressão. Mas a prancha é a documentação, é o que o projetista quer que você vê. O projetista, o que o cliente quer ver? Quer que eu mostrar para o cliente? Está lá na minha prancha. Ah, mas aí você não acrescenta detalhes 3D. Eu tirei uma foto aqui da prancha estrutural aqui, da apresentação mais cedo. Eu falei assim, gente, aquele ali eu quero ver. Entendeu? Então, assim, simplifica conceitos e pode ser uma referência para os cadernos, para as licitações das prefeituras, entendeu? Agora eu quero pegar um gancho que não queria falar. Com relação a valores, às vezes, de softwares, a gente sugere, né, não está no caderno, mas a sugestão, se a prefeitura não tem dinheiro para comprar software, quando ela licitar o projeto, põe lá um preço para que ela tenha acesso ao software, se for necessário usar o software nativo. Se precisar, não tem equipamento, põe lá aluguel de equipamento durante que prazo do contrato. Então, tem como, entendeu? Fazer sem exatamente fazer esse plano de implementação enorme. Tem que fazer. Um outro gancho aqui sobre preço de projeto. A gente está conversando lá, a gente tem um sistema de custo de preço dentro do Estado, o SICOR. A gente já está lá na agenda da gente fazer um debate sobre como, de fato, precificar projetos em BIM, porque a gente tem que pensar o que pode facilitar ainda mais. A gente tem um caderno, sim, mas tem tabela de referência de preço de BIM? Desconheço. Quem sabe Minas Gerais seja o primeiro que tem uma tabela de referência de preço de projetos. É uma discussão complexa? Tem esforço, tem softwares novos, tem um novo cara aí que é coordenação, tem usos pretendidos, usos BIMs, cada uso BIM tem que ter um custo diferente. É uma discussão grande, mas pelo menos o Estado tem interesse em ter essa discussão. Tá? Então, sim, só um... Eu acho que essa fala sua é muito importante, né? Que a documentação não vai deixar de existir, não quer dizer que tem que ser em DWG, mas elas vão continuar existindo. Obviamente vão ser exportadas dos softwares, provavelmente vão estar lá dentro dos softwares dos modelos, ou em PDF, né? Essa é uma questão, mas é muito importante a gente falar de precificação. Eu gostei de ouvir aqui hoje aquela questão, todo mundo sabe que não pode ser menor preço. Eu não vou nem falar de leilão, mas esse assunto, né, se eu abrir a palavra leilão aqui, a gente vai conversar. Porque como é que você vende conhecimento no pregão? Eu ainda não consigo entender isso, mas um dia, quem sabe, nossos cabelos brancos, né, Marcos? Eu sou menos brancos que o seu, mas estou quase lá. A gente fica assustado quando a engenharia contrata a engenharia pelo menor preço. Não estou falando nem de mim, né? Quando você valida pelo preço do cara. Não estou falando, eu concordo com a Ellen quando ela fala de atestado. Atestado, infelizmente, compra-se na esquina. Nem todo mundo fala isso, mas todo mundo sabe. E isso não mede serviço. Mas só pegar um gancho aqui que eu tenho que trazer, às vezes, algumas informações, que às vezes o pessoal não está por dentro de tudo. A BuildSmart tem um serviço de certificação de projetos, modelo EFC. Então, você pega o seu EFC, sobe e ele certifica, te pontua ele. Pode ser um dos critérios também para a pontuação técnica. Agora tem que saber certinho o que o nosso jurídico vai achar disso. Então a empresa tem que fornecer um modelo de um projeto BIM sendo feito e com essa certificação para a BuildSmart. Isso pontua também. Entendeu? Isso pode gerar um atestado correto, não? Não a palavra atestado onde você atesta, né? Pontua, a pontuação... Isso. Porque o atestado hoje... Por que as nossas CATs, né, certidão de acervo técnico, perderam tanto valor? Porque você faz uma declaração, você atesta, pede lá os órgãos para assinar, aí depende muito, né, de qual é o seu relacionamento com os órgãos e tal, para ver o grau de detalhamento ou não, seja particular. Quantas vezes que a gente tem atestado de particulares, e o cara fala, não, manda aí o atestado que a gente assina, e aí você vai ver aquilo que está atestado por você e validado pela empresa, não é um atestado. Né? Alguém atestou que eu sou uma pessoa boa.
Alguém atestou, ou eu mesmo atestei, né? Eu sou uma pessoa boa, mas nem sempre isso é a verdade. Então, isso, entenda, eu acho que todos nós entendemos a preocupação de vocês quando cai nessa questão da técnica. Precisamos saber como fazer os critérios para que a técnica seja valorizada. Mas eu gostei de ouvir que é necessário valorizar. Isso, para mim, aqui hoje já foi um grande ganho, eu acho que para todos nós, né? Todo mundo entende a dificuldade de criar regras e critérios, já tem algumas soluções. A Wildesmart daqui a pouco vai falar sobre isso também, né, Gustavo? E aí eu acho que é importante a gente estar trazendo essa temática aqui, das preocupações, das legislações. Eu vou abrir aqui rapidinho para cada um fazer as suas considerações finais. A Isabela já pediu o microfone, vou passar por ela lá primeiro. E aí vem na sequência, Isabela, Ellen, José, e depois aqui o Marcos, para a gente fazer as considerações finais aí antes do meu agradecimento. Bom, 2 pontos que eu queria frisar aqui das considerações finais já do Vitor e da sua fala, Carla. O primeiro ponto é que quando você fala de implantação BIM, não tem só uma decisão técnica envolvida. Existe uma decisão comercial, estratégica, de marketing. O enquadramento tributário vai continuar? É realmente revisitar a empresa como um todo. Aí falando do setor privado, né? Outro ponto, agora falando da documentação técnica, né? Concordo plenamente que não é só preço, tem que ter uma técnica envolvida. E o que é possível fazer, assim, já pensando de uma maneira bem simples, é que o edital contemple que a empresa apresente a documentação BIM dela, o portfólio dela, para que o contratante consiga enxergar minimamente qual é a apresentação dela no mercado, o que ela já fez, como que ela se apresenta. Tudo isso são indícios de uma organização e da competência que ela tem, né? No mais, acho que de aspectos jurídicos, tinha mais alguma coisa, Carla, aí? Não, eu acho que eu tinha pontuado uma série de coisas, mas eu precisei cortar aqui as coisas. Bom, eu fico à disposição para quem quiser trocar alguma figurinha. Agradeço a todos por estarem aqui hoje. Foi uma grande alegria. Também queria agradecer. Lembrando só mais uma coisa jurídica, uma das coisas que a gente está prevendo na nossa contratação é também a criação dos protocolos BIM, que seriam, né, quais as regras que nós vamos adotar. Né, quais as nossas responsabilidades referentes ao BIM, quais as responsabilidades que terão os contratados. Então, isso é uma coisa que a gente quer definir direitinho para cada situação, para a gente conseguir, né, na hora que vivenciar aqueles problemas, perdeu todos os arquivos, de quem é a culpa? Né? Nós temos que pensar em tudo isso antes. Então, muito obrigada a todos, também estou à disposição para tocar figurinhas e mais o que necessário. Obrigada, viu, gente? Igualmente, eu também tenho muito a agradecer a presença de vocês e ressaltar mais uma vez que um momento como esse ele é ímpar, né? Para a gente oportunizar o conhecimento, estreitar contatos e colocar à disposição também, né? O BIM só funciona se toda a cadeia aqui, que está muito bem representada, caminhar juntos, né? Então, o e-mail é bim@infraestrutura.mg.gov.br. Acho que todo mundo também projetou aí o QR Code para o LinkedIn, né? Mas acho que, no meu caso, o e-mail também funciona bacana, então acho que assim, é um primeiro contato e eu estou à disposição também para a gente continuar o diálogo, continuar a conversa, firmar parcerias. A gente tem representantes aqui que já firmou parcerias com o Estado e aprofundar no processo de implementação BIM juntos, né? Toda a cadeia junta. Que no final não tem uma fala, eu tenho mais uma reflexão para deixar. Que a gente tem falado muito de BIM no âmbito de infraestrutura, edificações, mas a gente está pensando em que a gente tem obras entregues no prazo, obra de infraestrutura entregue com qualidade, retorno para a sociedade. Se o BIM não devia ser tratado no âmbito do desenvolvimento econômico e social, como uma entrega maior do que quando a gente fala de infraestrutura e edificações, normalmente os gestores públicos que não são da área jogam para uma área mais técnica e talvez não consigam enxergar com tanto valor quanto deveria ser. É só um ponto aí a ser deixado. E obrigado aí, obrigado pelo convite, obrigado, Carla, obrigado aí pela organização do evento. Bom, só como consideração final, eu não sei do que o Vitor está me cobrando, que ele cobra só para me provocar, mas eu queria me convidar para voltar um outro dia aqui em Belo Horizonte, que
eu conheci há 12 anos atrás e gostei muito. Isso é o azar de vocês, né? Porque eu venho sempre, né? Mas eu queria me convidar, viu, Carla, para apresentar uma tabela de equalização de valores que a gente usa nas licitações de projetos lá da Secretaria. É uma tabela nota 10, não fui eu que fiz, né? Senão seria nota 20, mas é uma tabela muito bem feita, os técnicos da Secretaria fizeram com muito critério, justamente pela falta de não ter critérios para avaliação, e tem 2 ganhos muito positivos. Primeiro, não elimina quem não usa BIM, que isso no setor público é um condicionante de dizer que está sendo dirigido só para quem faz BIM. Não elimina, mas pontua. Se você não faz BIM, você pode participar da licitação, sem problema nenhum. Só que, se você ganhar. Só que o que tem acontecido? Se a sua pontuação no BIM é pequena, a chance de você ganhar também é pequena. Isso é uma coisa muito importante. E a segunda coisa importante, nós estamos na 14ª licitação de projetos com a metodologia BIM e não tivemos nenhuma contestação de quem participou, quem deixou de participar e muito menos dos órgãos de controle. Das duas, uma. Ou está bem feita ou ninguém sabe nada. Certo? Tudo é possível. Eu diria que está muito bem feita. Obrigado a todos aí. Eu também. Bem, antes de eu terminar aqui, eu gostaria de dar um recado, assim, cortando um pouco o protocolo. Ô, Ricardo, eu não vou poder te convidar porque o nosso tempo não dá, mas eu queria agradecer aqui, o Ricardo, ele é da FESP, ele é da Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que é a instituição que abarcou e vai estar fazendo a pós-graduação em gestão em BIM, em parceria com a Universidade de Andorra, que permite dar dupla titulação. A gente deixou aí na cadeira de vocês um folder, né, um panfleto, que tem um QR Code para quem queira maiores informações. Essa pós vai rodar agora em setembro, inicia no dia 24 de setembro, e é uma pós-graduação de gestão em BIM. É o que eu falei para vocês. E nada melhor do que escolher uma fundação de Sociologia e Política de São Paulo para conduzir isso de forma como gestão, com cadeiras de administração incluídas no curso da pós-graduação. Porque não adianta a gente falar em gestão em BIM se o cara não sabe o que é gestão. Então, a gente fez uma repaginação dessa condição. Depois, se vocês quiserem mais informações, é uma pós-graduação online, detalhes maiores vai ser feito e colocado aí para vocês, quem tiver interesse em saber. E aí, Ricardo, muito obrigado por você ter vindo com isso. Assim, eu tive que quebrar um protocolo, porque ele vai precisar pegar o voo cedo, e aqui em Confins não é tão perto. Então, daqui a pouco ele vai ter que se dirigir, né? Ele ia fazer parte do painel final, não vai poder ficar para essa condição, então eu tive que quebrar o protocolo, só não vou poder te convidar, porque meu tempo está bem curto. Tá bom? Bem, na sequência aqui, eu queria agradecer a todos vocês pela fala. Mais uma vez eu vou falar, vocês não desçam, por gentileza, afinal de contas a gente vai fazer o protocolo das fotos, das lembrancinhas, e aí eu passo a bola para você, Reginaldo. Muito obrigado, Carla, obrigado mais uma vez a todos vocês. Vamos fazer então a entrega dos certificados, as fotos individualmente, depois no todo aí, tá bom? Vamos lá. Vamos aplaudir, senhoras e senhores. Muito obrigado, hein? Temos a entrega dos certificados, então, e também dos mimos do nosso evento. E faremos, então, o nosso intervalo também para o café, 15 minutos. Por gentileza, começaremos pontualmente daqui a 15 minutos, que não podemos atrasar nesse auditório, porque teremos mais tarde aqui também a solenidade de abertura oficial do evento.